Nas últimas semanas, a gente foi completamente bombardeado de diferentes informações de moda e tecnologia. Só no meu feed passou umas 1000 vezes os vídeos das pessoas usando os VRs da Apple. E talvez você tenha visto esse óculos aqui no Brasil por causa da Malu, que fez a compra dele e fez um unboxing também no seu perfil. Então vai comigo que nesse vídeo eu te explico algumas das últimas notícias que saíram no mundo da moda, que fazem a perfeita união entre a tecnologia e o cenário fashion, que é um dos meus assuntos preferidos. Quero começar falando com você sobre os óculos de realidade aumentada que a Apple acabou de lançar. Na verdade, não é um lançamento tão recente, porque a gente já está no final de mês de março, mas esses óculos começaram a ser vendidos oficialmente nos Estados Unidos a partir do dia 2 de fevereiro, e em pré-venda eles já estavam disponíveis desde o dia 19 de janeiro. No anúncio desse produto, a Apple dizia o seguinte: imagine que a linha que separa o real e o imaginário não existisse com a realidade aumentada. Isso é mais que possível, já está acontecendo. Eu pessoalmente encaro esses óculos como a perfeita demonstração daquilo que a gente já vem falando na moda há pelo menos uns 3 anos, que é sobre o metaverso. No caso, o metaverso não vai funcionar do modo como a gente pensou a princípio, mas muito mais essa união realmente prática entre tecnologias que se adaptem ao cotidiano e que permitam algumas facilitações com uma experiência um pouco maior, como é o caso específico desses óculos, que permitem, por exemplo, que tu esteja do outro lado do mundo e fale com as pessoas literalmente como vendo elas frente a frente. E ainda falando de Apple, a gente tem visto nos últimos anos como os fones de ouvido que eles lançaram, que era literalmente só um item funcional, se tornaram um grande acessório de moda. Tanto é que a gente vê que várias pessoas acabaram comprando as versões falsificadas desse fone, não só pelos fins de uso, mas principalmente pelos fins estéticos. A atual promessa da Apple é que esses óculos vão transformar a forma como as pessoas trabalham, colaboram, se conectam, revivem memórias e desfrutam de entretenimento. Com relação ao design, tem várias coisas super interessantes que eles pensaram por aqui, como por exemplo o fato de quando a pessoa está na tua frente e ela estiver usando óculos, eles vão ter um acabamento que permita que tu consiga realmente enxergar o olho dela. Só que assim, é importante ter em mente que não vai ser literalmente o olho da pessoa, vai ser uma projeção do olho dela. O visor não é de fato transparente. O que acontece é que o recurso captura imagens dos olhos com as câmeras e exibe na tela externa do aparelho. O presidente executivo da empresa desde 2011 diz que esse lançamento é o item mais tecnológico já lançado até hoje. E olha só, outra coisa interessante a respeito desses óculos é que eles fizeram uma parceria com uma marca que se chama Zeiss e cobram um adicional de cerca de $149 para colocar o grau de óculos que as pessoas usam. Essas lentes são magnéticas e podem ser acopladas ao aparelho para quem tem óculos de grau. E realmente esse é o tipo de pensamento bem inteligente, porque, por exemplo, já é um problema assistir filme quando ele é 3D e tu tem que colocar aquele óculos por cima do teu óculos, sabe? Como eu falei pra vocês no início do vídeo, esses óculos literalmente se tornaram não só um item pra quem gosta de tecnologia, mas literalmente um acessório. Isso também tem a ver, obviamente, com as técnicas de marketing que eles usaram pra divulgar o produto, mas a gente realmente viu vídeos que eram mais orgânicos das pessoas fazendo takes naquele estilo paparazzi, sabe? Que tá bem popular agora, mostrando elas vivendo por aí usando seus óculos. Isso me dá assim, uma certeza absoluta que em breve a gente vai ver alguém indo em uma Fashion Week montando um look junto com esse óculos aqui no seu styling. Ainda na categoria de óculos, vamos falar sobre o lançamento da Ray-Ban junto com a Meta, que ficou bem popular aqui no Brasil, principalmente depois que o Lucas Rangel postou um vídeo usando eles. Esse aqui se trata de um óculos de sol, só que tem uma câmera integrada a ele. Pessoalmente, esse aqui é um item que eu amaria ter, porque eu sou uma pessoa que sou obcecada por gravar as coisas, e eu tenho também um perfil específico que é só pra vlogs, então imagina gravar vlogs com esse óculos, seria muito legal. Tem uma menina que eu sigo no Instagram que ela tem esse óculos e produziu uns conteúdos bem legais usando eles. Por exemplo, gravando ela andando na rua, depois indo comer, tomar um café. Então é bem legal, tu consegue sentir a experiência realmente imersiva da pessoa. E esse óculos, apesar de ser mais simples do que o anterior que a gente falou agora, também tem algumas tecnologias que são bem legais. Ele tem cerca de 5 microfones integrados e tudo que se grava com ele vai diretamente para os dispositivos do usuário. Especificamente, esse óculos foi pensado para fazer lives, então ele tem uma função que permite que o usuário consiga enxergar os comentários em tempo real. Ele tem um sistema de alto-falantes com o objetivo que o usuário consiga escutar a sua música enquanto ele usa o óculos e não atrapalhe as pessoas ao redor. Isso também é uma função especialmente interessante para fazer ligações. A promessa é que as caixas de som emitem um áudio 50% mais alto e grave, 2 vezes mais potentes em relação à primeira geração. E esses alto-falantes estão localizados na haste do óculos. Eles fizeram algumas atualizações desde que eles lançaram pela primeira vez, e atualmente é possível comprar esse óculos em 150 diferentes versões. No caso, é possível que tu escolha a armação e a lente que tu quer colocar nele. Assim como o VR da Apple, esse aqui também tem a possibilidade de colocar
o grau do usuário, e caso a pessoa pegue chuva enquanto tá andando com ele, ou enfim, acabe derrubando um pouquinho de água, não tem problema, porque ele tem capacidade para suportar isso, mas de modo algum não é indicado que tu mergulhe com esse óculos, por exemplo, porque ele não foi feito para isso. É uma resistência baixa à água para níveis meio acidentais, por exemplo, chuva, mas não para mergulho. A Meta garante que esse aparelho tem 36 horas de duração de bateria e tem a possibilidade de carregar 8 cargas de bateria no estojo que vem junto com ele. Inclusive, o próprio estojo do óculos serve para recarregar ele. Em conversão, ele tá custando por volta de R$ 1.500, o que eu acho bem chocante para um lado bom, porque assim, é um preço bem mais acessível para um item tão legal quanto esse. E um dos motivos desse óculos estar funcionando um pouco mais na vida real é que justamente ele não é uma coisa gigantesca que a pessoa vai ter que colocar como o modelo anterior, mas é simplesmente um óculos normal. E uma coisa muito legal que eu não tinha nem pensado, mas quando eu li eu pensei, meu Deus, isso faz muito sentido, é que esse óculos também é pensado para as pessoas poderem usar em shows e festivais. Quando a gente tá em show, a gente normalmente quer gravar pelo menos um takezinho, né? Mas é ruim ficar com o celular na mão porque tu acaba perdendo um pouco do momento. Agora a gente chega em uns que eu tava mais ansiosa pra conversar com vocês, que eu não vi quase ninguém falando. Eu fiz um vídeo específico quando isso aqui aconteceu e assim, ó, foi um vídeo que foi flopadíssimo e eu fiquei chateada, porque assim, não porque flopou em si, óbvio que a gente fica um pouco chateado por causa disso, mas porque é uma tecnologia muito legal e ninguém só tá dando atenção pra isso até então. No caso, eu tô falando dos pins da Coperni. E quando a gente fala da Coperni, vocês não têm a menor dúvida de que tecnologia é basicamente o sobrenome deles. Inclusive, não à toa, o nome da marca é Coperni, inspirada no astrônomo Nicolau Copérnico. Nos últimos anos, a gente teve a bolsa de rocha lunar, o vestido de spray da Bella Hadid, que inclusive, mesmo que tu não goste de moda, é muito difícil que tu não tenha se deparado com isso no feed, ou pelo menos que tu não tenha visto na matéria do Fantástico. Mas esse PIN com inteligência artificial integrada foi lançado em outubro de 2023 na Paris Fashion Week. Eles fizeram parte de vários looks que foram apresentados ali, mas a primeira pessoa que apareceu na passarela usando ele foi a Naomi, o que torna o momento ainda mais icônico. Acontece que quando a Naomi apareceu na passarela usando ele, ela se tornou a primeira pessoa no mundo a aparecer publicamente usando esse PIN, sem ser os fabricantes. Esse PIN ainda nem foi formalmente lançado, mas ele é desenvolvido pela Umeng. E essa empresa foi fundada por ex-funcionários da Apple. Esses ex-designers da Apple eram muito importantes para a empresa e desempenharam papéis cruciais na criação de dispositivos como iPod, iPad, Apple Watch, iPhone e os sistemas operacionais de iOS da marca. Com o lançamento desse PIN, eles estavam pensando em uma era pós-celulares, uma tecnologia vestível que permite que as pessoas estejam conectadas mesmo sem ter dispositivos físicos com ela. Esse PIN consegue se integrar facilmente a qualquer roupa, porque ele consegue prender ali facilmente, justamente porque ele tem um sistema de fixação magnética. O PIN se trata de um dispositivo autônomo que serve como assistente pessoal com detector ocular. Ele tem controle por voz e gestos, e uma das funções mais incríveis para mim é o fato de ele fazer projeções em qualquer superfície plana. Tanto é que quando eles fizeram a divulgação no desfile, eles fizeram a projeção do PIN na mão. E uma das coisas mais legais ainda a respeito disso é que quando tu projeta, por exemplo, na mão, a cada vez que tu faz um movimento, ele passa a imagem. Outra função absolutamente incrível é a possibilidade de tradução em tempo real, que permite que duas pessoas que falam idiomas diferentes consigam conversar e o PIN traduz pra ti o que ela tá falando e o que tu tá falando pra ela. Meu Deus, isso é muito genial. E as estimativas da empresa é que as primeiras compras desse PIN fossem entregues agora no início de 2024, então a gente tem que ver aí quais vão ser os próximos capítulos disso. Ainda no tópico da Coperni, a gente não pode deixar de mencionar o último lançamento deles, que foi essa bolsa feita de ar. E essa bolsa é uma das coisas mais interessantes que eles já criaram mesmo. Essa bolsa tem uma aparência translúcida que fica um pouco azulada, só que se posicionada contra a luz, essa bolsa fica completamente alaranjada. Só que também existe a possibilidade desse material ser completamente manipulado e se tornar 100% transparente. Mas afinal, por que essa bolsa é chamada bolsa de ar? Na divulgação do produto, eles dizem que a bolsa é feita 99% de ar e 1% de vidro. Na verdade, o material que eles usaram aqui é um material muito comumente usado pela NASA. Se trata do aerogel de sílica, um nanomaterial da NASA considerado o sólido mais leve da Terra. Para vocês terem uma ideia, 2 gramas desse aerogel é capaz de suportar 2,5 quilos, que é mais ou menos o peso de um tijolo. Fica bem claro que essa mistura é bem forte, ela pode suportar até 4.000 vezes o seu próprio peso. Só que, curiosamente, ao mesmo tempo, o material pode ser facilmente quebrado. Se pressionar com bastante força, ele pode ficar com essa marca para sempre ou estilhaçar como vidro. Comercialmente, esse material já foi usado para produzir clarabóias e sacos de dormir, principalmente voltados para o exército, e também como revestimento interno de roupas de astronautas.
Falando de astronautas, a Prada está colaborando para a criação de uniformes de astronautas para a missão tripulada que vai acontecer para a Lua em 2025. A Prada está colaborando junto com uma empresa chamada Axiom Space, que já tinha sido contratada pela NASA pelo sistema que eles desenvolveram de suporte para caminhadas na Lua. E essa é uma criação muito séria mesmo, porque quando a gente está falando sobre astronautas, as roupas deles literalmente significam a sua sobrevivência. Então eles têm alguns princípios norteadores para conduzir essas criações. Os princípios que foram divulgados pelas empresas até então falam sobre a flexibilidade superior que essa roupa precisa ter, maior proteção para resistir ao ambiente espacial rigoroso e ferramentas especializadas para a exploração espacial. Eles também precisam que as roupas tenham um nível de tecnologia que permita não só a exploração da Lua, mas também a possibilidade de realizar trabalhos por lá se for necessário. Tudo que a gente sabe como garantia sobre essas roupas até então é que elas vão ser brancas com listras azuis e detalhes em vermelho, assim como tudo que é da NASA. A escolha da Prada para essa missão que é tão importante foi justificada pelo CEO da empresa falando o seguinte: a expertise técnica da marca em materiais brutos, técnicas de fabricação e conceitos de design inovadores trará tecnologias avançadas que serão essenciais para garantir não apenas o conforto dos astronautas na superfície lunar, mas também considerações de fatores humanos muito necessários que estão ausentes nos trajes espaciais tradicionais. E por fim, a gente precisa falar sobre o vestido da Adobe apresentado na New York Fashion Week, mas que já tinha sido apresentado há alguns meses e adivinhem, já tem vídeo nos meus outros perfis falando especificamente sobre eles. Para essa última New York Fashion Week que acabou de acontecer, a Adobe decidiu colaborar junto com um designer que se chama Christian Cowan para criar um vestido que foi icônico. A tecnologia desenvolvida pela Adobe permite que o tecido usado mude de tom e também de estampa levemente enquanto a modelo caminha pela passarela. Esse vestido usa pétalas de cristal líquido disperso em polímeros cortados a laser que podem alterar eletronicamente os padrões várias vezes por segundo. Cada pétala desse vestido tem uma base com uma placa de circuito impresso flexível que permite que as pétalas alternem e mudem entre tons de prata e marfim. Com certeza não tem a menor dúvida de que esse desfile teve como ponto alto o vestido criado em parceria entre as duas marcas e foi perfeito, porque mostrou a perfeita união entre a moda e a tecnologia. Quando a Adobe apresentou esse tecido alguns meses atrás, o design em si não era tão interessante, afinal não são designers de moda. Então quando eles colocam um designer para criar junto com esse tecido incrível, as possibilidades aqui são realmente infinitas. No site da Adobe eles dizem que com a Primrose, os designers têm o poder de sonhar mais alto, imaginando peças do vestuário que evoluem e interagem com o ambiente ao longo do tempo. Mas me contem nos comentários o que vocês acharam sobre todas essas notícias que eu trouxe pra vocês. Se faltou alguma, deixem aqui nos comentários que quem sabe eu possa trazer uma parte 2 desse vídeo. Não esqueçam de me seguir nas minhas outras redes sociais. E é isso, um beijo, eu sou a Anne e até amanhã com o próximo vídeo.